Você já tentou aprender inglês antes e desistiu no meio do caminho? Ou nem chegou a começar porque não sabe por onde começar? Eu preciso te dizer uma coisa logo no início aqui desse vídeo. O problema provavelmente nunca foi a sua capacidade de aprender inglês. Na maioria dos casos, o problema não é você. É o jeito como você começou a estudar. E o mais curioso é que existem alguns erros que fazem muita gente passar meses estudando e mesmo assim travar quando precisa falar inglês. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros, porque evitá-los pode acelerar muito o seu aprendizado, e principalmente qual deles eu considero o pior erro de todos. Se você já tentou aprender inglês sozinho antes e não conseguiu, isso não significa que você não tem o dom ou que inglês não é para você. Essa é uma crença muito comum, mas ela está longe de ser a realidade. Na grande maioria dos casos, quem trava no meio do caminho simplesmente começou pelo caminho errado, que é decorando listas enormes de palavras, tentando entender regras gramaticais complicadas ou consumindo conteúdos soltos que não ensinam a usar o inglês na prática. E aprender inglês do zero não precisa ser complicado. O que faz toda a diferença é seguir um caminho organizado desde o primeiro dia. E é justamente aí que muita gente erra. O primeiro erro é focar só em gramática. Muita gente acredita que precisa decorar todas as regras antes de conseguir falar uma frase. Só que isso deixa o aprendizado pesado, cansativo, e depois de um tempo a sua motivação vai embora. Só que existe um outro erro que costuma atrasar ainda mais a sua evolução. É tentar decorar listas gigantes de vocabulário. Sabia que nem mesmo quem nasceu falando inglês usa todas as palavras do idioma no dia a dia? Então por que você perderia tempo tentando decorar milhares de palavras que talvez você nunca utilize? E agora chegamos naquele erro que eu falei lá no começo do vídeo. Na minha opinião, esse aqui é o pior de todos. Estudar sem praticar a conversação. Você pode conhecer centenas de palavras e ainda assim travar na hora de falar. Porque conhecer palavras e conseguir se comunicar são coisas completamente diferentes. E é exatamente essa prática que transforma conhecimento em comunicação. Se você se identificou com algum desses erros aqui, não se cobre por isso. O problema provavelmente nunca foi você. Foi o caminho que você seguiu até aqui. Então, afinal, o que realmente funciona? Na minha análise, quem evolui mais rápido normalmente não tenta aprender tudo de uma vez. Pelo contrário, o aprendizado ele funciona muito melhor quando você começa pelo que realmente você vai usar no seu dia a dia e pratica isso com frequência. Foi pesquisando diferentes métodos que um conceito me chamou bastante atenção aqui, chamado método 80-20. A ideia é simples. Em vez de tentar aprender 100% do idioma logo de cara, você prioriza nos 20% que realmente aparecem nas conversas do dia a dia. Ou seja, primeiro você aprende aquilo que vai fazer diferença na prática. Isso deixa o estudo muito mais leve, mais organizado e principalmente faz você perceber a evolução muito antes. Mas talvez você ainda esteja pensando, tudo isso parece bom, mas será que realmente serve para mim? Se você nunca estudou inglês, a resposta é sim. Um bom método começa do absoluto zero e evolui passo a passo sem pular etapas. E se acha que já passou da idade de aprender, pode ficar tranquilo, o que faz diferença não é a idade, sim a constância e o método que você segue. Outra dúvida bastante comum é sobre gramática. Muita gente acredita que precisa decorar um monte de regras antes de conseguir falar inglês, quando na prática elas fazem muito mais sentido conforme você começa a usar o idioma em situações reais. E dá para aprender sozinho? Dá, mas sem uma direção clara é muito mais fácil você perder tempo estudando conteúdos aí totalmente aleatórios e acabar desanimando. No final das contas, o mais importante não é estudar horas todos os dias, é manter uma rotina consistente, mesmo que você tenha pouco tempo disponível. Então, juntando tudo que vimos até aqui, aprender inglês do jeito certo não significa encontrar um curso milagroso. Significa encontrar um método que priorize a comunicação, a prática e uma sequência lógica de aprendizado. Depois de analisar diferentes opções, um dos cursos que mais me chamou a atenção foi a Jornada do Autodidata em Inglês do professor Gabriel Becker. Aliás, se depois de você quiser conhecer todos os detalhes desse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Mas primeiro que continua aqui comigo, porque ainda quero te mostrar os 3 pontos que mais me chamaram a atenção nesse curso. E não foi por causa da quantidade de aulas. Na verdade, 3 pontos chamaram muito mais a minha atenção. E o primeiro deles é justamente o método.
80-20. Em vez de tentar ensinar tudo ao mesmo tempo, o curso prioriza aquilo que realmente faz diferença para quem está começando. O segundo ponto é a conversação, porque não adianta estudar durante meses se você nunca pratica. E a jornada oferece encontros 6 vezes por semana para justamente praticar conversação em inglês e receber ali feedback diretamente dos professores. Algo que ajuda bastante a reduzir aquele medo de falar. Mas foi o terceiro ponto aqui que realmente me fez olhar para esse curso de uma forma um pouco diferente. Foi justamente aqui que eu percebi uma diferença importante em relação à maioria dos cursos que eu analisei. O cronograma de estudos. Isso pode até parecer um detalhe, mas para quem está começando, talvez seja um dos recursos mais importantes do curso. Todos os dias você sabe exatamente o que estudar. Você não fica ali abrindo vários vídeos, pesquisando conteúdos diferentes na internet, tentando descobrir sozinho qual deveria ser o próximo passo. Na prática, isso ajuda muito a manter a constância. E além desses 3 pontos, o curso ele ainda reúne outros recursos interessantes, como o Lego linguístico, que ajuda na construção das frases, o mapa vocal, que facilita a pronúncia para quem fala português, aulas curtas para estudar no seu ritmo, suporte durante a jornada, certificado reconhecido pelo MEC por meio da extensão universitária da Unifatec e as garantias oferecidas pelo próprio curso. Se você quiser conhecer então todos os detalhes, eu deixei o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá você consegue ver a metodologia completa e decidir com calma se ela faz sentido para o seu perfil. E lembra do que eu falei lá no começo desse vídeo? Que provavelmente o problema nunca foi a sua capacidade de aprender inglês? Eu espero que agora tenha ficado mais claro, porque na maioria das vezes a diferença entre quem desiste e quem evolui não está no talento, está simplesmente em começar pelo caminho certo e manter a constância ao longo da jornada. Se esse vídeo aqui ajudou você a entender por onde começar, não esquece aí, deixa seu like, porque assim eu sei que esse tipo de conteúdo está ajudando mais pessoas. E se você quer aprender inglês de forma mais inteligente e quer evitar os erros mais comuns de quem está começando, aproveita aqui para se inscrever aqui no canal, não custa absolutamente nada para você, me ajuda muito. Então muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.